A nossa resenha literária dessa semana é um clássico da literatura inglesa. Um livro que foi escrito no ano de 1847, publicado nesse mesmo ano e que na época recebeu severas críticas, mas com o passar do tempo é um livro aclamado pela crítica, inclusive tendo sido adaptado para vários filmes e também novelas e até mesmo peças teatrais. Ele inspirou outras obras também. Eu estou falando de O Morro dos Ventos Vivantes, um livro escrito pela autora inglesa Emily Bronte, o único livro que ela escreveu em toda a sua vida. E olha só, gente, tá de parabéns uma mulher dessa, porque para escrever um livro como esse daqui, naquela época, inclusive, recebeu críticas severas por causa do seu conteúdo, pensaram como que uma mulher poderia escrever um livro desse, tanto é que quando ela publicou esse livro, ela não publicou com o nome dela. Ela publicou esse livro aqui com um pseudônimo de um homem, o pseudônimo de Elisbel, para poder não adivinharem que o livro era escrito por uma mulher, já que naquela época a literatura feminina não era levada a sério. Então, para que tivesse seu livro publicado, ele teve que usar esse pseudônimo aqui. Se você não gosta de spoilers, então é melhor você não assistir o restante desse livro, porque vai ter muito spoiler pela frente, porque eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Essa história aqui, ela é contada por uma testemunha ocular. Ellen Dean, também conhecida como Nellie, ela é chamada de Nellie carinhosamente pelas pessoas que são próximas dela. A Nellie é a testemunha ocular, que é a criada que morava no Morro dos Ventos Vivantes. O Morro dos Ventos Vivantes é o nome da fazenda, que recebe esse nome porque na época de tempestades os ventos batem forte na casa da fazenda e fazem barulho. Então, por isso que ele recebeu o nome de o Morro dos Ventos Vivantes. Essa propriedade, o dono dessa propriedade é a família Earnshaw, uma família muito rica, que também tem uma outra propriedade que é habitada pela família Linton, a Granja dos Tordos, que é a propriedade vizinha, que posteriormente vai fazer parte ali, quem acabar governando, administrando, tendo essa propriedade no dos Ventos Vivantes, que é o Redcliffe, ele vai acabar também tomando posse da Granja dos Tordos. Essa história, como eu disse, é contada pela criada Nellie Dean, que mora no Morro dos Ventos Vivantes. Só que no momento em que ela conta a história, ela já não está mais no Morro dos Ventos Vivantes, ela está morando na Granja dos Tordos, onde esse local ele foi alugado por um inquilino, o Sr. Lockwood. E ele mora fica ali durante meses. E ele se vê muito interessado por essa história. Começa a história contando que ele vai até a propriedade do Morro dos Ventos Vivantes e lá ele encontra pessoas mal-humoradas, carrancudas, ele é mal recepcionado e vê ali um proprietário que é o Sr. Radcliffe. Então, vamos resumir aqui a história. Essa história aqui, os protagonistas dessa história são o Radcliffe e a Catherine Earnshaw. A Catherine, por volta dos seus 7 anos, ela tem um irmão, o Hindley, tem mais ou menos a sua idade, uns 8, 9 anos de idade, por aí, por volta dessa idade que ele tem. E o Sr. Earnshaw, ele sai para uma viagem, durante dias ele fica fora. Quando ele volta nessa viagem, ele volta com um menino de características ciganas, a pele escura, então todo mundo da família começa a estranhar por aí. O que ele veio trazer esse menino? De onde que é esse menino? É um menino órfão, que ninguém nem sabe o nome, não sabe quem que é a família, não sabe de nada dele. Ele simplesmente encontrou ele pelas ruas e resolveu trazê-lo para sua casa, onde ele é adotado e passa a morar ali, passa a conviver com os irmãos Earnshaw. E ele tem aproximadamente a mesma idade que a Catherine, e por volta de seus 8 anos de idade também. Ele acaba no primeiro momento não é tão bem recebido pela família, principalmente pelo Hindley, que é muito ciumento. E o Sr. Earnshaw, ele acaba mimando, dando ali certas regalias para o Radcliffe, e aí o Hindley acaba tendo ciúmes. A Catherine, com o passar do tempo, começa a gostar dele e vê ele realmente como irmão, enquanto o Hindley realmente não vê ele como irmão. E acaba fazendo até algumas coisinhas bem chatas para infernizar a vida do Radcliffe. Bate nele, e aí o Radcliffe também, que não é bobo, ele tem uma personalidade um pouco bruta, arredia. Então ele se defende
dessas brigas com o irmão dele, que ele também não considera irmão, ele não gosta do Hindley também não. Mas da Catherine eles desenvolvem uma amizade assim, fraternal, uma amizade, um amor muito grande. No primeiro momento, né, como são crianças, é um amor entre irmãos, só que depois na adolescência isso vai se desenvolvendo. Vale lembrar que a Catherine ela tem uma personalidade também mimada, uma menina orgulhosa, descrita pela própria Nellie Jean como uma menina muito marota e traquina, porque ela tem uma personalidade bem parecida mesmo, como se fosse um menino, mas não deixando a sua feminilidade de lado. Tem a feminilidade, mas para fazer algumas artimanhas ela faz como se fosse um menino. Os dois acabam se apaixonando na história, só que eles não podem viver esse amor, porque a Catherine, ela já está em idade de casar, tem ali por volta dos seus 17, 18 anos. Na infância, ela conhece a família que mora na Granja dos Tordos, a família Linton, onde tem as crianças ali, o Edgar e a Isabella Linton, que são os irmãos, e ela acaba se casando com o Edgar Linton na sua adolescência. O Heathcliff, antes que ela se case com ele, com Linton, ele escuta uma conversa entre a Nellie Jean e a Catherine, que acaba falando mal do Heathcliff, que não poderia casar com ele porque ele não tem educação, é um rapaz bruto. Ele escuta a conversa. Ele escuta só metade da conversa e vai embora. E depois ele não escuta a outra parte da conversa, sem que ela perceba, porque ela não sabia que ele estava ouvindo. Ela começa a falar que não teria como ela se separar dele e ai de quem tentasse separar os dois. E ela diz que ama muito ele, que tem um amor assim que praticamente não cabe no peito. Então vem essa coisa do ultra-romantismo que vai ser bastante exacerbado em toda a obra literária que vocês vão ver daqui para frente. Ele vai embora, vão procurando ele, procuram lá na Granja dos Tordos, procuram nas localidades, no dos Estudantes, ninguém acha ele, então ele desaparece. Ela fica muito triste com a sua partida, então acaba casando com o Edgar Linton e vai morar lá na Granja dos Tordos e leva a Nellie Jean junto com ela porque ela gosta muito da Nellie Jean, só que a Nellie Jean não quer ir, porque a Nellie Jean, mesmo que goste da Catherine, ela também acha ela uma menina muito mimada, mas acaba indo. Vai para lá e 3 anos depois desse casamento, o Heathcliff ele volta. Ele volta totalmente transformado. A autora descreve ele como de características ciganas, de pele escura, olhos escuros, os cabelos negros. E quando ele volta um homem totalmente diferente, alto, de porte atlético, um homem de atitude e elegante. Parece que ele ganhou certo dinheiro, ninguém sabe explicar como que ele ganhou esse dinheiro quando ele sumiu dali do Morro dos Ventos e voltou com uma boa condição financeira. E vai lá para o Morro dos Ventos Vivantes. Lá no Morro dos Ventos Vivantes, antes mesmo, eu vou retomando aqui um pouquinho a história, o irmão da Catherine, ele se casou com uma mulher chamada Frances e teve com ela um filho. E ela morreu no parto. O nome do filho é o Harrington, que vai também ser influenciada, a criação dele vai ser totalmente influenciada pelo Heathcliff, que fica ensinando coisas erradas, como forma de se vingar do Hindley, já que o Hindley humilhou ele muito na infância. Então, quando o Heathcliff volta, ele não volta com boas intenções. Ele volta totalmente para se vingar de todos os que interferiram no relacionamento dele com a Catherine, que tentaram separar os dois ou que humilharam ele. E aí é que começa toda a desgraça, tem muita desgraça nesse livro, tem muita morte. Os pais deles, da Catherine, morrem, a família ali Earnshaw, né, o senhor e a senhora Earnshaw morrem, a Frances morre após o parto e vai ter muita morte pela frente. O pessoal morria geralmente naquela época muito jovem, né? Como a medicina não era avançada, então era difícil o tratamento de algumas doenças. E geralmente eles morriam ali de tuberculose, é o que tudo indica. Não fala que é tuberculose, até porque naquela época, né, seria até mais difícil de identificar. Mas pelos sintomas aqui, a tuberculose, que essas pessoas acabam morrendo. Não tinha cura naquela época, então morriam aí até nos seus 20 e tantos anos, 30 e poucos anos. E daí,
ele volta com essa intenção de se vingar. Ele continua ali visitando a Granja dos Todos, porque ele quer ver a Catherine. O Linton permite isso, mesmo que ele não goste muito, porque ele sabe que o Radcliffe, desde jovem, alimenta certa paixão, esse amor pela Catherine. E só que chega um momento em que a Catherine acaba discutindo com o Radcliffe. O Linton escuta isso, o Edgar Linton escuta e não gosta da situação. Manda o Radcliffe embora, diz que não é mais para ele ver a Catherine e nunca mais pisar os pés na Granja dos Todos. A Catherine fica muito triste com isso. Fica tão triste, ela começa a adoecer e ela já está grávida do Edgar Linton. E em dada noite, quando, digamos, existe meio que uma reconciliação entre o Radcliffe e a Catherine, ela dá à luz a uma menina que nasce prematura, de 7 meses, e ela morre após o parto sem sequer ver o rosto da filha. O Edgar fica muito triste, o Radcliffe, aí pronto. Aí que desgraçou tudo de vez, porque o Radcliffe ele fica extremamente revoltado e vai carregando ali aquele ódio, aquela culpa, como se ele fosse responsável pela morte, até porque antes de ela morrer, ela diz que eles dois, o Edgar Linton e o Radcliffe, são culpados porque separaram Radcliffe e ela, e então tem tudo isso aí. Aí o Edgar, ele cuida da menina que recebe o mesmo nome que a mãe, a Catherine. Só que a autora, para diferenciar um pouco uma da outra, ela coloca um nome carinhoso na Catherine, na filha da Catherine. Coloca como Catherine. Só que a Catherine também já era chamada de Catherine. Só que, para a gente diferenciar um pouco mais, a Catherine aqui vai ser a mãe e a Cathy, a menina, a filha dela. E ela vai crescendo ali no seio do pai, sem sequer saber que existe o Morro dos Ventos Uivantes, ou saber da história anterior, que a mãe dela morou no Morro dos Ventos Uivantes, sem saber da existência do Radcliffe, para que a menina não se aproxime dele. Ele sabe que o Radcliffe é um homem vingativo. Não só ele não gosta do Radcliffe, todos os personagens, todos sem exceção, inclusive a Catherine, que amava o Radcliffe, falam mal dele. Ele, por vezes, é tratado e chamado pelos personagens do livro como monstro, descrito como um demônio. E realmente esse homem, em vários momentos, você acha que ele não tem sentimentos, porque ele se vinga não só das pessoas que tiveram alguma relação, que contribuíram de alguma forma, digamos assim, para essa separação entre ele e a Catherine. As pessoas que não tem nada a ver com isso, como a Cathy, vai sofrer muito nas mãos do Radcliffe. E nessa história toda, o Radcliffe ele se casa com a Isabella Linton, que é a irmã do Edgar Linton, marido da Catherine. Ele se casa com ela, ele seduz ela, ele ilude ela e os dois fogem. E depois voltam, depois da lua de mel, para morar no Morro dos Ventos Uivantes. E só que a partir daí a Isabela descobre que o Radcliffe não é nada daquilo que ele mostrava ser. E ele realmente mostra a pessoa que ele verdadeiramente é. Um homem carrancudo, um homem por vezes ignorante, violento, violentíssimo, chegando a ponto até mesmo de bater nas mulheres. E despreza tanto ela, ele a chama de desprezível, que não suporta nem ouvir a voz da Isabela, ela que não faz nada contra ele. Casou por amor e acabou se dando mal. E, inclusive, não deixa nem que ela entre no próprio quarto dele. Se eles são um casal, né, naturalmente teria que ter essa intimidade, mas eles não têm essa intimidade. Só que ela aproveita um momento, depois de meses, que ela está ali no Morro dos Ventos Uivantes, ela aproveita certa ocasião e foge do Morro dos Ventos Uivantes e vai para Londres. Lá, ela vai grávida do Radcliffe e dá à luz a um menino, o Linton. Ele é chamado simplesmente de Linton, provavelmente em homenagem à própria família dele. Não quer nem saber do Radcliffe. E daí ela tem o bebê, fica cuidando lá e ela tá meio que brigada com o irmão porque ela fugiu da Granja dos Todos sem o consentimento do irmão, que não queria que ela se casasse com o Radcliffe, justamente porque o Edgar não gosta dele. E aí tem esse menino. E a história vai se desenrolando de tal forma que o Radcliffe
ele mostra essa paixão, esse amor arrebatador, que ele diz que, inclusive, ele prefere viver do lado da sua amada do que ganhar o céu. E nessa história, detalhe, falar em céu, tem um outro criado que mora o tempo todo no Morro dos Ventos Gigantes, que é o Joseph. O Joseph é extremamente religioso, lê muito a Bíblia, dá muitos sermões, e digamos que é um religioso hipócrita, porque parece que a impressão que dá na leitura do que ele fala é que parece que ele leu apenas o Velho Testamento da Bíblia. Não fala isso, mas essa foi a impressão que ele me passou, de que ele leu apenas o Velho Testamento, que ele segue muitas leis da Bíblia, mas ele parece que não leu o Novo Testamento, que vem aquela coisa mais bonita, acolhedora, o perdão de Jesus Cristo, e ele acaba, por vezes, sendo muito severo com as pessoas e falando coisas que dizendo que a pessoa vai para o inferno, enfim, fala bastante coisa que os personagens nem dão atenção para ele, porque sabem que esse é o jeito dele, e acabam ignorando ele. Nessa história, o que acontece? O Edgar Linton, ele morre também da mesma doença, a Isabela morre tanta gente nessa história, e o Linton, antes que o Edgar morra, a Isabela morre primeiro e manda o Linton ficar na tutela do Edgar, porque ela não quer ter contato nenhum com o Radcliffe. E o Radcliffe acaba descobrindo esse menino. E aí ele é levado de Londres, o Edgar vai lá para Londres, busca ele e traz ele para a Granja dos Tordos. A Catherine conhece e, nossa, ela se apaixona assim, imediatamente por ele, mas aquele amor infantil, nada de aquele amor entre homem e mulher, né? Um amor assim fraternal, como diz. Só que daí o Radcliffe ele já reivindica o menino e leva ele pro Morro dos Ventos Uivantes, onde ele acaba sendo criado ao lado do Harrington. Lá moram o Radcliffe, o Joseph, o Harrington, acaba morando o Linton, e tem uma criada, que eu não lembro agora o nome da criada, tem a criada que mora lá também, e são apenas essas pessoas que ficam nesse local. E daí, como a Kathy, ela é uma menina de personalidade muito parecida com a mãe dela, a Catherine, e ela é muito curiosa, ela quer saber, ela começa a ver as luzes no Morro dos Ventos Uivantes, lá da janela da casa dela, pergunta o que é, e vai se aventurando, saindo de casa, tanto é que ela passou durante anos sem sequer sair de dentro da propriedade da Granja dos Tordos, porque o pai tinha medo de que ela se deparasse de repente ali com o Radcliffe, que ele não quer de forma alguma nem que saiba da existência dele, só que a história vai levando, consequentemente, ao conhecimento dessas duas pessoas, e ele se mostra uma pessoa boa, que na verdade não é, só para enganar a menina. E resumindo essa história, né, não vou trazer tantos detalhes assim no final, que acho que é mais interessante vocês este livro maravilhoso. A Kathy, após a morte do pai, ela é obrigada pelo Radcliffe a casar com Linton. Isso mesmo, ela é obrigada. Tem toda uma situação que realmente não tinha como a menina fugir, não. Porque assim, como que ela vai casar com ele? Não tem jeito. Mas realmente ela acabou casando, foi obrigada. E a mulher era muito submissa naquela época, não tinha muito o que fazer. Tanto é que até tem uma parte do livro que descreve a mulher como se fosse mesmo uma propriedade do homem, depois que ela casa, ela se torna propriedade do marido. Então, gente, esse livro basicamente vai contando essa primeira parte aqui da história da Catherine e do Radcliffe, que são o casal principal dessa história, mas depois um outro romance vai se desenvolver e trazer um pouco mais de leveza para essa história aqui de amor, de paixão, de loucura, essa história que vem aí com o ultra-romantismo, esse amor idealizado, forte, até mais do que a própria morte, falar nisso. Tem até uma cena bem sinistra aqui no livro, que é um Radcliffe que acaba ficando louco no final do livro, de tanto amor que ele tem pela Catherine. Ele acaba abrindo a sepultura da Catherine, abre o caixão e até acaba falando com ela. Então, vocês vão ver aí, vai ter um final bem diferente, o livro é muito bacana. Vale lembrar que como esse livro foi escrito há 2 séculos, a linguagem dele é apropriada para aquela época, não exatamente como era dito naquela época, está um pouco mais trazido para hoje. Só que a forma dos diálogos, aquela coisa mais poética, tudo isso ainda é mantido aqui, e algumas palavras
bem estranhas. Eu acabei marcando algumas, só que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar no vídeo para vocês verem algumas das palavras que são bem estranhas, que acho que são bem daquela época e que hoje que a gente não usa mais. Algumas eu já ouvi minha avó falando. E daí tem essa daqui, por isso que acho que é legal vocês terem um dicionário junto para acompanhar isso daqui. Talvez não encontrem algumas palavras, então pode ser que vocês usem a internet a favor para tentar entender um pouco melhor dessa história surpreendente, maravilhosa. E realmente eu recomendo para todo mundo. Agora, fazendo aqui um resumão bem interessante desse livro, só para vocês saberem, esse daqui eu peguei emprestado, quando eu peguei emprestado da minha amiga Erika Sena. E como eu peguei emprestado, eu não pude fazer o que eu costumo fazer com os meus livros. Uma coisa que eu gosto é de marcar o livro, de escrever se eu consigo, se eu acho alguma coisa relevante, se eu tenho algum comentário, vou lá e registro. Eu gosto de grifar as partes que eu acho interessantes, de sublinhar. Só que como o livro não é meu, eu tive que ficar na vontade mesmo e ficou por assim mesmo. Esse livro aqui, ele é traduzido, e a tradução dele é de Ana Maria Chaves, e particularmente eu não entendi essa capa. Só que até a capa mesma que fala que o livro é o livro favorito da Bella e do Edward, da saga Crepúsculo. Para mim não teve influência nenhuma, já que já tinha tempo que eu queria ler esse livro. E acho que teve muita influência, tanto é que o destaque dele é isso, como se fosse levar o leitor a ler esse livro por causa de Bella e Edward, né? Que eu acho uma coisa daqueles romances teen. O livro também lembra muito as cores da capa, o jeito que está colocado as coisas, do livro Crepúsculo, da saga Crepúsculo, né? Aquelas cores branco, preto, o vermelho, né? Bem parecidas as cores. Essa flor aqui eu também não entendi, tá bem gótica essa capa, mas eu sinceramente não entendi ela não. Eu acho que não teve a ver com a história não. Se tem alguma coisa ali, passou despercebida comigo. E esse livro aqui, essa edição aqui foi impressa pela editora Lua de Papel. Ele tem 292 páginas para você ler, acompanhar essa história maravilhosa. E realmente, gente, entrou para um dos meus queridinhos. Maravilhoso, fantástico. E esse livro, como eu disse, foi o único livro escrito pela Emily Bronte. E olha só, realmente eu acho muito incrível a pessoa ter escrito um único livro em vida, né? Escreveu esse único livro e fez sucesso. Na época, como eu tinha falado, ele recebeu duras críticas, porque ele trata muito do ser humano. Naquela época vitoriana, eles defendiam muito, digamos, essa pureza da família, então como se fosse todo mundo perfeito, como se ninguém errasse. E a autora trouxe isso, um verdadeiro ser humano, com todos os seus sentimentos de raiva, de inveja, de amor, de angústia, de tristeza, e nenhum personagem desse livro ele é totalmente bonzinho, ele traz muito essa coisa verdadeira do ser humano. Então isso foi o que levou a levar críticas severas nessa época. Recomendo, vale a pena ler. E acho que eu vou comprar um para mim também, para mim ter, porque eu gosto de ter os meus livros aqui, um pouco dos desenvolvimentos para vocês. E já vou adiantar a minha próxima leitura, que é um livro de contos. Esse livro é Horror e Realidade, escrito pelo Klaus Henrique, que ganhei esse livro de presente do autor, que mora aqui onde eu moro, em Sinop, escritor mato-grossense. E essa vai ser a minha próxima leitura. E na próxima semana eu trago a resenha desse outro livro aqui para vocês também. E lembrando, gente, se você gostou desse vídeo, curte aí, dá um joinha, compartilha para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. Até a próxima!